Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui um corte pra gente analisar a repercussão da mídia que se rendeu ao Palmeiras após mais uma vitória fora de casa contra o Vasco ontem lá no Mané Garrincha. Vitor Roque enfim desencantou, saiu o primeiro gol do Tigrinho. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, fortalece o nosso trabalho, beleza? E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos falar agora do líder da Série A, que enfrentou o Vasco, e mais uma vitória do Palmeiras. Personagens desse jogo para a gente falar sobre a partida. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. Para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giai. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir, e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. Podem falar o que quiser do professor Abel. Dizer que ele não tem paciência com o jogador, aí eu vou virar advogado de defesa do meu xará. Paciência com o jogador, ele provou que tem nesses 4, 5 anos já de Palmeiras. Ele não tem paciência. Teve muita gente xingando o Giai, hein? Ele não tem paciência com quem não quer nada com o batente. Com esses ele não tem paciência. Com o extra-campo. E mesmo para esses, às vezes ele dá uma chance e o cara falha na segunda, né? Olha aí, ó, até marcar pela primeira vez pelo Verdão, foram 13 jogos. É óbvio que ele tem que ser cobrado também, o Vitor Roque. É atacante. Veio com nome, com estrela, o cara que chegou. Aí demora pra marcar, já vem a corneta. 13 jogos, 19 finalizações, 6 finalizações certas, o primeiro gol só veio... Ele tinha feito gol, aí foi anulado, aí tentou outro, tiraram em cima da linha. Desencantou. O atacante precisa disso pra ganhar confiança, amigo Eugênio Leal. Sim, desencantou, embora mais uma vez não tenha feito um grande jogo. Mas estava na hora certa, no lugar certo. Isso é um dos méritos dos atacantes, né? O gol do Palmeiras foi um gol que, para mim, teve como principal destaque o Richard Rios. É o cara que vai lá pressionar. Ele, antes mesmo, né, uma saída de jogo equivocada do Vasco, antes do Léo Jardim tocar a bola para o Hugo Moura, ele já está quicando ali na entrada da área, sabendo que vai pressionar o Hugo Moura, porque o Vasco vinha fazendo aquela saída de bola, num gramado ruim e com jogadores que não têm essa qualidade toda. Então, o Palmeiras percebeu que, subindo a marcação, pressionando a saída de jogo, poderia ter sucesso. Aí o lance do Giai, né? O gol do Giai. Um gol de bicicleta do Giai, uma saída ruim do Everton, né, que dificilmente falha. Nesse lance foi mal. E o João Vitor toca a bola por cobertura e ia fazendo o gol do Vasco, só que o Giai vai lá e salva. Eu pergunto uma pergunta para você, que como eu, tenho uma certa experiência em acompanhar jogos de futebol. Eu nunca tinha visto alguém tirar um gol de bicicleta. Você já tinha, Eugênio? Bel, a gente já viu tanta coisa. Essa eu não tinha visto, não. É um lance raro, mas já deve ter acontecido já. Né? Olha como vai o Richard Dias, ó. Eu tenho uma revista dos anos 40 que tem uma foto de um jogador do Palmeiras tirando um gol de bicicleta, o Belliomini, então não derby. Foi primeiro, Eugênio. Faz 80 anos que ninguém tira um gol de bicicleta. Desculpa, Eugênio, continue sua análise. A gente não vê todos os jogos de futebol no mundo, mas foi um lance realmente especial, muito bonito, de muita atenção do Giai. Ali a gente reviu o gol. E é um jogo que teve um Vasco no primeiro tempo. A gente já comentou isso ontem à noite, né, Breda? Mas vou voltar no assunto. Mais uma vez o Vasco
na semana de jogo da Sul-Americana, aliás, transmissão exclusiva da ESPN Disney Plus, quarta-feira, 7h, eu estou nesse jogo, inclusive. O Vasco Puerto Cabello e Vasco, lá em Valência, na Venezuela. Diga lá. Ele poupa jogadores, dessa vez não poupou o time inteiro, né, como fez contra o Corinthians, quase o time inteiro contra o Corinthians, mas tirou os 2 principais jogadores do time. Coutinho e Verratti e o Coutinho. É brincadeira. E além de ter vendido o mando de campo. A gente sabe que o Vasco, as vitórias que tem nesse Campeonato Brasileiro são em São Januário. Ele leva o jogo para Brasília para fazer um dinheiro. Então, é meio que assim, ele já entra em campo admitindo que é um jogo perdido. Basicamente isso. Admitindo que vai jogar contra o Palmeiras, que é um time muito forte, um elenco milionário. Ele meio que toqueia esse jogo aqui e a gente passa para o próximo. Só que... Vai ficar passando o jogo pro todo mundo próximo vai toda hora? pontuando e O o Vasco vai ficando para trás. Já está ali um pontinho só à frente da zona de rebaixamento. Agora, apesar disso tudo, o primeiro tempo do Vasco não foi ruim. Ele fez algumas adaptações no time. Ele trouxe o Nuno Moreira para jogar na posição do Coutinho, por dentro. O Lloyd Augusto fez até então sua melhor partida com a camisa do Vasco, jogando pela esquerda, até o momento que sente a lesão e sai do jogo, para a entrada do Garré. E o lado direito ficou ali para o Tietê, mas o Tietê era um jogador que deixava muito corredor para o Paulo Henrique, que é um lateral que tem muita força, muita velocidade, atacar ali. O Vasco fez o primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras, acho até que surpreendeu o Palmeiras nisso. Teve lá as suas chegadas ao ataque, conseguiu fazer um jogo de igual para igual. Já no segundo tempo não teve esse mesmo desempenho. O Palmeiras foi dominante, o Palmeiras subiu sua marcação, pressionou o Vasco, finalizou várias vezes, até que encontrou o gol na jogada que a gente já comentou aqui. Então é merecida a vitória do Palmeiras mais pelo segundo tempo. O que fica no final ali, acho que a entrevista do Felipe é nesse sentido, um sentimento de que, mesmo assim, mesmo com o time modificado, sem as principais figuras, o Vasco encontrou soluções para fazer o primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras, o que não é suficiente, né? Porque, no final das contas, perdeu o jogo da mesma forma. E o jogo tem 90 minutos, bom lembrar. Esse tem sido o histórico do Vasco dos últimos tempos, né? O Vasco que cai no Campeonato Carioca contra o Flamengo, o Vasco do Carille, que até conseguiu segurar um 0-0 com o Flamengo, aquela coisa do quase lá. Realmente, eu entendi o tom do Felipe, porque a diferença hoje que existe entre Vasco e Palmeiras, você entra sem os seus 2 principais jogadores, num mando de campo vendido, e consegue fazer, principalmente um primeiro tempo como fez, fica aquele gostinho de que poderia ter conseguido mais. Mas, do outro lado, tem um adversário muito qualificado, né? Que pune erros, né, prof? Então, o Palmeiras não perdoa uma saída de bola daquela. É óbvio que numa jogada como essa, você tem que olhar os 2 lados. O lado do Vasco, que falha na saída, e o lado do Palmeiras. Que pressiona. É um erro, como se diz no tênis, né? Um erro induzido. Forçado. Então, Um erro forçado. Eu olhando mais para o lado do Palmeiras, e acho que vocês vão concordar, já cansamos de ver isso. Inclusive, num lance histórico da final da Libertadores contra o Flamengo, sim, o Daverson pressionando, o Palmeiras pressionando. Outro dia a gente pegou aqui um lance, Abel. Acho que foi contra o Bolívar. Exatamente. Contra o Bolívar, então. São vários, porque o Palmeiras tem esse mérito. Joga assim. Esse hábito e esse mérito de pressionar a saída de bola. Claro que houve falha do Vasco, do Hugo Moura, da defesa do Vasco, na saída. Mas o Palmeiras não é a primeira vez que faz esse tipo de lance, de pressionar e fazer um gol. Inclusive no histórico gol contra o Flamengo, no Andrés Pereira, que o Daverson rouba a bola dele. É isso. Amigo Breler. Não, o mérito do Palmeiras, o jogo de ontem, até tem a postura do Vasco, foi um time competitivo, um time mais ligado, mais intenso. Mas vamos combinar, isso aí também é obrigação. Todo time precisa jogar dessa maneira, todo time grande tem de ser assim. Então foi muito mais na postura do que necessariamente por um ajuste tático da equipe. Mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras teve as principais oportunidades, o Palmeiras deu mais trabalho e teve mais controle do jogo, foi mais organizado que o Vasco. Embora o Vasco tenha terminado a partida finalizando mais no gol do que o Palmeiras. E as finalizações do Vasco no primeiro tempo foram mais agudas. Sim, também. O Vasco chegou mais perto. Mas é o que o Abel falou, são 90 minutos. Mas aí eu sou obrigado a recorrer aqui ao meu caderninho, Abel. Não sabia que ele não tinha reparado. Não, tem caderninho. Porque começou uma semana em grande estilo, o caderninho tá aí. Tem várias coisas aqui no caderninho. O cadernão não volta nunca mais? Não, porque fica muito grande aqui, o caderninho é mais fácil que a gente guarda no bolso. Agora é só caderninho. O que tem? Peguei lá no ESPN True Media. Na rodada inteira, claro que não terminou, faltam 2 jogos, o Palmeiras foi o time
que mais teve ações com bola no seu terço ofensivo, ou seja, da intermediária para o ataque. 34% das ações com bola, somando Vasco e Palmeiras, aconteceram da intermediária para o ataque do Palmeiras. Significa o quê? Foi o time que mais presente esteve no ataque, em toda a rodada, dos 8 jogos que tivemos até aqui. Então, isso mostra que o jogo não foi tão equilibrado assim. Porque se você teve, em toda a rodada, o time que mais esteve presente no campo de ataque foi o Palmeiras, mostra que houve um controle, houve um domínio. Até porque em muitos momentos... jogo, às vezes o time joga mais no contra-ataque. Não, então, mas aí em muitos momentos o que acontece? E aí passa pelo lance do gol. O Vasco está sonhando aí, até agora não andou a contratação de um novo técnico, mas o nome muito citado é o nome do Fernando Diniz. E é desesperador imaginar que essa defesa do Vasco será treinada pelo Fernando Diniz. Vamos chegar lá. E não é demérito do Diniz, mas do elenco do Vasco. O Felipe, assumidamente, é fã do Fernando Diniz, assim como o Pedrinho. E ontem o gol que o Vasco leva é numa saída que lembra o estilo do Fernando Diniz. Sim. Aliás, uma saída muito problemática, porque, além da qualidade dos jogadores, o gramado estava muito ruim ali. Péssimo. Então, você vê que tem dificuldade de você dominar a bola contra o próprio Estevão, meio que tropeça na bola ali para ajeitar e fazer assistência, porque o gramado é ruim. Depois ele tropeça e cai. Numa linda jogada que ele ia fazer, ele cai sozinho, porque chuta lá a areia do campo. Com o Carille, o Vasco não fazia essas saídas. O Hugo Moura até recuava às vezes, mas sair de dentro da área não era. Saía. E aí o Felipe, é responsabilidade dele também, sabe o elenco que tem nas mãos, e colocar a equipe para fazer isso é um risco, ainda mais se não é muito bem ensaiado. E até o Felipe teve pouquíssimo tempo para treinar, para trabalhar e elaborar esse tipo de jogada. Então tá sim na conta do Hugo Moura, tá sim na conta das deficiências técnicas do elenco, mas está na conta do Felipe também, porque com 2 jogos não vai estar treinado o suficiente para fazer isso e nem tem essa característica e isso estabelecido como um princípio de jogo. Então, de fato, o Vasco acabou entregando o jogo para o Palmeiras e aí eu concordo com o Eugênio, começa a entregar com a venda de mando de campo. E aí, Abel, para mim é uma conta de padaria, uma conta de padaria simples que não fecha do ponto de vista esportivo. Porque o Vasco vendeu não só o mando de campo contra o Palmeiras, mas o mando contra o Botafogo. Então são 2 jogos em que vai jogar no Mané Garrincha, onde não venceu, nunca venceu pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo com o Flamengo acabou sendo no Maracanã, né? Aí são outras circunstâncias, o Vasco até queria jogar em São Januário, ou a polícia não autorizou e tal, mas porque faz muita diferença para o Vasco jogar em São Januário. Aí você já tem 3 jogos, 2 que já aconteceram, 1 por acontecer, que você tira de São Januário. E olha o peso desses adversários. Contra quem? E a conta de padaria, Abel, é que o Vasco vai receber 2 milhões por cada jogo. Eu ia te perguntar se você tinha informação da quantia. 2 milhões de reais por cada jogo. E aí vamos pensar do ponto de vista esportivo. Quanto custa 1 ponto no Campeonato Brasileiro? Difícil Você ia mensurar. falar quanto custa um zagueiro. Não, também. Mas 1 ponto custa muito caro no Campeonato Brasileiro. Eu quero ponderar o seguinte. É óbvio que é a casa do Vasco, ele se sente melhor, onde ter sua torcida vai ser sempre maioria, mas ninguém garante também que ia ganhar do Palmeiras em São Januário. Não, vamos com calma. Não garante, mas os 2 jogos que o Vasco ganhou no Campeonato Brasileiro, os 2 únicos, foram em São Januário e é onde... Contra Santos e Sport. E é onde contra os 2 últimos colocados, coincidência ou não. Mas é onde o Vasco tem mais chances de vencer, porque o aproveitamento do Vasco jogando em São Januário é maior. Não é garantia, concordo com você. Mas se nesses 2 jogos, contra Botafogo e Palmeiras, em que o Vasco não é favorito, mas se vence são 3 pontos a mais. E aí tem possibilidade de briga contra o rebaixamento, porque o elenco do Vasco tem potencial para isso, para brigar na parte de baixo da tabela, ou até mesmo na visão otimista, imaginar que o Vasco vai terminar no meio de tabela como no ano passado. A diferença de premiação por colocação no Campeonato Brasileiro entre o 10º e o 8º lugar foi de 3 pontos, mas a grana é de 5 milhões. Então, se o Vasco, ao contrário do ano passado, não termina em 10º, termina em 8º, bota 5 milhões a mais na conta.
mais do que esses 4 milhões da venda do mando de campo. Seu raciocínio, suas contas são todas perfeitas. Eu só penso, eu sei que vocês discordam, fiquem à vontade, estamos aqui para debater. Eu só penso que a gente exagera muitas vezes e a gente não vai no alvo, no problema principal. O que eu quero dizer? O problema do Vasco não é porque tirou o jogo de São Januário, porque o problema do Vasco é deficiências no elenco, é gestão. É estrutural. Ele podia jogar em São Januário e perder do Palmeiras, gente. É um problema. E outra coisa, ele pode jogar no Mané Garrincha. Mané Garrincha tem problemas, tem problema de gramado, para os dois. O que impede o Vasco de ganhar do Palmeiras no Mané Garrincha? Não, é verdade. Ué, Agora, Abel, o Palmeiras tem mais time, gente. Eu concordo com você, mas um time que tem um elenco inferior, ele tem de usar todas as armas possíveis para competir melhor contra um time com mais grana, com melhor elenco, com mais jogadores. E o Vasco abriu mão de um de seus trunfos. E eu entendo esse ponto de que não é garantia de 3 pontos. Mas com essa atitude, o Vasco cria até mesmo um ponto a mais de desgaste. Estatisticamente diminui a chance. É verdade. A gente discute disso, aqui toda semana todos os problemas do Vasco. E além disso, A Abel... gente está pontuando aqui o jogo de ontem. Aqui o Vasco tem problemas, que o Vasco não tem dinheiro, que o Vasco não consegue arranjar um investidor. Precisa melhorar seu elenco. Que o elenco é ruim, Troca de técnico que há uma toda hora. percepção equivocada do planejamento da temporada. Para mim, repito mais uma vez, o Vasco está priorizando a Copa Sul-Americana, que é uma competição muito legal, interessante, só que ele acha que não vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Ele pode correr risco de rebaixamento. E ele, entre aspas, abre mão de jogos do Campeonato Brasileiro para priorizar a Sul-Americana. É tudo isso, né? Brada, que tem um dos 8 melhores elencos do campeonato, o que não é verdade. Então, assim, isso tudo a gente tem falado recorrentemente. Agora, o ponto aqui é o jogo de ontem, especificamente, que a gente está falando. No jogo de ontem aconteceu tudo isso. os problemas estruturais do Vasco a gente não vai resolver da segunda para terça-feira. Agora, essas questões... Tem que tentar resolver o quanto antes. Porque esses problemas estruturais já vêm há quantos anos no Vasco? O Vasco vai e demite o Carille, que a torcida pegava no pé, a torcida xingava e tal. Aí o Carille vai embora. Aí vai jogar lá contra o Operário. E nem dá para cobrar a evolução do time do Vasco, porque não tem tempo para treinar também. Só que o time não melhora. Pelo contrário, o time ontem tenta fazer uma saída de jogo, que ele não teve tempo de treinar, que ele não tem jogadores de qualidade para executar e perde o jogo em cima disso. Eu detesto vendas de mando. O Carille era ruim, mas o Carille pegava a bola e dá um bico para frente aí, vamos ver que arruma lá na frente. Toda venda Pelo menos esse tipo de gol não ia tomar. É mais realista, de acordo com o elenco que tem. Você concorda? Toda venda de mando, para mim, é muito ruim, inclusive o que mexe na matemática do campeonato. Isso. Então, família, a gente viu aí as notícias do programa F360, né? Onde os apresentadores aqui da bancada rasgaram elogios aí ao Verdão. Palmeiras que tem jogado assim muito bem fora de casa. Mais uma vitória, são 18 vitórias consecutivas já que o Palmeiras segue fora de casa. Aliás, 18 jogos sem perder fora de casa. E, cara, isso é campanha de quem quer ser campeão. Você não perder pontos fora de casa é excelente, mas vencer já é, podemos colocar que é extremamente uma campanha de quem quer ser campeão, né? Porque, dentro de casa você tem que fazer o trabalho de casa, ok. Vencer em casa é obrigação. Chega fora de casa, empatou, já tá lindo. Empatou fora de casa, somou um pontinho, maravilhoso. Isso lá no fim do campeonato vai fazer diferença, vai pesar. Agora, você vencer fora de casa é sensacional. Ainda mais o Palmeiras que tem vencido todas as partidas fora de casa nesse brasileiro. Até aqui, né? Bom, família, esse foi o corte de hoje. Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, clica no botão, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, beleza? A gente tá chegando com muitas novidades aí. O canal tá só crescendo. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte disso. Estão fortalecendo o trabalho. Obrigadão de coração mesmo. Só agradece. E a gente vai estar trazendo novidades aí, hein? A gente vai estar vindo com lives pré-jogo e pós-jogo. Só tô terminando de organizar algumas coisas aqui. Mas a gente vai trazer análise, vai trazer escalação. Vamos comentar o pré-jogo, comentar pós-jogo. A gente tá trazendo... E tem mais novidade ainda que eu vou soltar para vocês. Já vou aproveitar essa deixa. A gente vai estar fazendo canecas aqui do canal da Residência dos Porcos, beleza? E a gente vai fazer aí um esquema para poder sortear para vocês que são inscritos aqui do canal. Estão dando uma moral pra gente, beleza? Então é uma forma de retribuição aí, para agradecer o carinho e o fortalecimento que vocês têm dado pra gente aí no nosso trabalho, beleza? Então é isso, família. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Avante palestra. É nóis. E segue o líder, hein?